Olá, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ministério F. Lopes. Desde já deixa o seu curtir, o seu comentário e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E você que não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa receber conteúdos transformadores. Hoje nós iremos falar de um tema de suma importância. Mas antes de falar o tema, é necessário você acionar o sininho para que você possa receber notificações para crescimento. Hoje nós vamos falar de um tema de suma importância. O que era o espinho na carne de Paulo? Nós temos por certo o texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 12, versículo 7, sobre um denominado espinho na carne, a qual afligia ele de tal maneira que ele orou 3 vezes ao Senhor. O texto bíblico declara que esse espinho não tem uma correlação direta a saber, ou simplesmente não se identifica como uma causa direta. Porém, nós temos no mínimo 3 tipos de pensamento, pode ser uma figura de linguagem, uma metáfora para designar algo. E é necessário compreender que nenhum tipo de doutrina está sendo ensinada dentro desse texto, apenas para esclarecimento do texto e contexto para crescimento e aplicação, para que não possamos ter nenhum tipo de subsídio herege. Porém, é necessário compreender 3 tipos de sofrimento. Primeiro, sofrimento físico. Segundo, sofrimento moral. E terceiro, sofrimento espiritual. O sofrimento físico está relacionado à sua própria carne. Acredita-se que ele tinha uma deficiência nos olhos, ou até mesmo, alguns teólogos modernos, aplica-se a uma espécie de epilepsia, que na época era uma espécie de visitação sobrenatural. Porém, um texto bíblico fala-nos a respeito sobre um espinho na carne. Acredita-se que seja uma deficiência literal na sua própria carne. Segundo o texto, o apóstolo Paulo declara: se possível, vocês me darão até os seus olhos. Então acreditam-se que há uma deficiência física nos olhos. Por isso que Paulo fala sobre essa questão do espinho na carne. O segundo espinho, chamado sofrimento moral. Moral relativo a costume, né? Dita-se que o sofrimento dele era moral, no sentido de praticava o chamado remorso, simplesmente na sua consciência por ter perseguido a igreja de Cristo. E o terceiro sofrimento é o sofrimento espiritual. Acredita-se alguns teólogos, e entre eles Martinho Lutero, que ele lutava contra blasfêmias internas, porque havia um consenso de pensamento nessa questão. Até na Idade Média nós temos aí escritos muito interessantes sobre essa questão importante do espinho da carne do apóstolo Paulo. Porém, é necessário compreender que existe no mínimo aqui 3 razões ou 3 pensamentos dentro do contexto teológico: sofrimento físico, sofrimento moral e o sofrimento espiritual. Sofrimento físico, espinho na carne literal ou relacionado a alguma deficiência física. Sofrimento moral, na sua consciência, por remorsos. Terceiro sofrimento espiritual, uma batalha interna, a qual Paulo relata em Romanos capítulo 7. E você, o que você acha? O espinho na carne de Paulo era físico, espiritual ou moral? Deixa aqui nos comentários, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.